Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Multiforma Podcast e é um prazer novamente estar entrando na sua casa, é um prazer novamente estar junto com você nessa mesa aqui que o Senhor tem preparado para a gente, compartilhar grandes histórias de pessoas que nos abençoam, têm abençoado principalmente a nossa cidade de Petrópolis, região serrana de forma geral. Então, é um privilégio estar chegando na sua casa aí. Antes de passar a bola para o meu irmão Adiel aqui, já quero te lembrar, hein, que você possa já se inscrever nesse canal aqui, ó, aqui embaixo, nas nossas redes sociais, que você possa também não só curtir esse vídeo, ativar as notificações aqui no sininho do YouTube e o mais importante, irmãos, compartilhe esse vídeo. A gente pede para você compartilhar, sabe por quê? Porque o YouTube, quando você compartilha e curte, ele entende que esse vídeo é relevante. Não é para divulgar a minha pessoa, a pessoa da Dial, não. É principalmente e unicamente para divulgar a palavra de Deus e o reino de Deus. Então compartilha, joga no grupo da família, no grupo da sua igreja, no grupo do seu trabalho, esse link, que eu tenho certeza, irmãos, que vai ser uma bênção na vida de todos aqueles que irão assistir. Mas fala aí, meu irmão. E aí, Thiagão? Um pouco ansioso, né, por esse dia, né? Um dia especial pra gente, uma convidada muito especial, nossa pastora, né? Uma mulher de Deus, tenho aprendido muito, né, convivendo com a pastora na igreja e no dia a dia. Vamos deixar que ela se apresente, para que possamos depois bater um papo aqui e saber o quanto Deus tem feito na vida dela. Salve de palmas para nossa pastora Bárbara. Se apresenta, nossa pastora. Sou a pastora Bárbara, como eu já tenho dito. E é um privilégio maravilhoso poder estar aqui, né? Participando de algo que está no propósito de Deus, né? Nunca esteve no meu, mas esteve no dele. E o propósito de Deus se cumpre a cada dia, né? Como Jó 42 diz, 2:2, né? 42:2. Bem sei eu que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser impedido, né? Então esse foi um plano dele para nós nesse dia e que ele venha agir segundo o propósito dele. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Para quem não conhece e não sabe, a pastora Bárbara é a nossa pastora, tá? A pastora da nossa igreja, onde a gente congrega, a igreja Ebenezer, uma igreja chamada Família. Ela é a pastora fundadora da igreja Ebenezer chamada Família, né? Uma igreja chamada Família. E aqui, pastora, a gente geralmente começa esse programa com uma pergunta. Como foi e quando foi o encontro da senhora com Jesus? Eu sei que a senhora tem 70 anos. Isso. Quando é que foi e como foi o encontro da senhora com Jesus? Conta um pouco pra gente aí. Nem parece, né, Thiago? Não tem parece. 70, tá? Uma jovem senhora. Exatamente. Então, eu era uma pessoa muito infeliz, uma criança muito infeliz, o porquê também não sei. E eu não tinha mais, com 14 anos, não tinha mais prazer para nada, né? Aí foi quando um dia eu tentei contra a minha vida, tomando uma porção de remédio. Era diazepam, Gardenal, né? Aquelas angústias todas, eu tomei aqueles remédios ali. O meu intuito não era morrer, era simplesmente eu apagar, para que passasse aquele momento de aflição, né? E eu quase morri, né? Tive que fazer uma lavagem estomacal, quase morri, e graças a Deus poupou minha vida. E naquela época eu era tão oprimida, eu cheguei a falar, Deus, nem para morrer eu presto, né? Mas Deus tinha um plano. E naquilo ali uma vizinha me chamou, a dona Delírios, né? Até a mãe do João Bro, vocês devem conhecer, né? Aí ela falou, vamos na minha igreja. Mas eu não queria ir na igreja, eu não tinha vontade de ir para a igreja. Falava que ser crente era só quando eu estivesse bem velhinha, que eu queria primeiro viver, né? Eu era muito nova, não queria ir para a igreja, não queria ter vida de crente. Isso com 14 anos. Desculpa. 14 anos. Isso é para tu ver que é ele que nos escolhe mesmo, né? E de tanto ela me chamando para ir, até que um dia eu falei assim, eu vou para ela parar de ficar me chamando. Eu vou. Só que aí eu fui, e quando eu cheguei lá, eu fui impactada pela presença de Deus. Aleluia. Eu entrei de um jeito e saí de outro.
Era como se eu me visse sempre numa camisa de força, prisioneira. E, de repente, aquilo, eu conquistei meu espaço. Um espaço maravilhoso que eu não abro mão dele por nada. E pela misericórdia de Deus, estou nessa caminhada já. 56, né? 56. Para a glória de Deus. Glória a Posso Deus. dizer que daquela menina tão infeliz, Deus fez uma mulher feliz, forte, determinada, para ele usar para a glória dele. Foi isso que ele fez comigo. Daquela menina que qualquer coisa era muito, desmaiava até de raiva, não aguentava nada. Deus me ergueu para a glória dele. Aleluia. 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 Era uma menina sonhadora, não? Não era, não tinha sonho nenhum. Não tinha desejo, Não tinha sonho, desejo uma nenhum. família? Não tinha desejo não. A única coisa que eu falava sempre é que eu queria ter uma filha só. Eu achava que o dia que eu tivesse uma filha eu ia ter uma ocupação na minha vida, algo que eu ia amar, eu ia dedicar. A verdade é que a minha alma ansiava pela presença de Deus. Eu não entendia Você não nada. sabia disso, Eu né? não sabia, porque naquele tempo quase se pregava evangelho, quase ninguém falava de Jesus, entendeu? Então eu ansiava por uma busca que não estava ao meu alcance. Eu não sabia nem o que era. E já era a minha alma gritando pela presença de Deus, entendeu? Aí a única coisa que eu achava que se eu tivesse uma filha, eu ia me dedicar àquela filha. É como o pastor Tiago sempre fala nos estudos, que todo mundo tem que ter algo que ele ama. Então, às vezes, muita gente tem um cachorrinho que ama muito, né? Um animal de estimação que ama muito. E eu queria muito ter uma filha, que eu achava que aquilo ali ia resolver meu problema. E acabou que eu casei, né? Tive minhas filhas, mas isso não me trouxe a felicidade que Jesus me trouxe. Mas eu não tinha sonho, não. Tu não sonha. Quando a gente é uma vida oprimida, cada amanhecer é uma angústia, cada anoitecer é outra angústia. Tu não tem prazer. Quando amanhece, tu fala assim, mais um dia. Quando termina o dia, mais uma noite. Assim, desse jeito. É onde eu fico pensando, quantos não tem por aí assim também? Não é verdade? Então, onde a gente tem que realmente expandir, levar a palavra. É maravilhoso isso que nós estamos fazendo aqui, porque eu sei que muitas vidas serão alcançadas também. E cada um poder sentir a responsabilidade de salvar uma vida, no nome de Jesus. Porque aquela mulher salvou a minha vida no nome de Jesus. A insistência dela me levou até aquela igreja simples, muito simples. A igrejinha pequena, mas ali eu saí leve. O peso está sobre mim e caiu por terra. A senhora já chegou e aceitou Jesus no mesmo dia? No Deus mesmo já dia. fez uma transformação na vida da senhora? No mesmo dia. Já passou a voltar aos cultos? Isso. Aí não perdi mais nenhum culto. Entendeu? E a senhora ia sozinha ou ia com essa pessoa que convidou a senhora? Com essa família, porque meu pai não deixava de sair para lugar sozinho, não. Naquela época, pai e mãe era muito rígido, né? Ela sabia que a senhora passava por essa situação? Sabia. Ela sabia. E ela falava para mim, vamos na igreja. Jesus vai te libertar, Jesus vai te transformar. Tu vai ver, vai te dar... Ele vai escrever uma nova história para você. Amém. E eu não dava ouvido, né? O diabo, ele bota um tampão nos nossos ouvidos. A gente sabe do problema, escuta a solução, mas ele não deixa tu acatar aquilo, entendeu? É um processo. Aí ela não desistiu de mim. Então, o que eu quero dizer para todos que estão nos assistindo nessa hora é que não desista. Vale a pena, porque Jesus não desiste de nós. Amém. Ele só quer um ex-me aqui, que esteja pronto para insistir com a pessoa, pagar preço pela pessoa, que ela fez isso. Ela falava, eu oro por você, eu peço a Deus que Ele venha transformar a tua vida. Entendeu? O meu irmão mais velho namorava a filha dela, o Edson namorava a filha dela, e eles ali viam como é que era, né? A necessidade que eu tinha de Jesus, e ela ali insistia comigo, e eu fui, igual aquele juiz Ineco, fui para lá parar de ficar me chamando. E lá foi restaurada. E lá eu fui pelo Senhor. liberta. Liberta. Eu fui liberta. Aquelas crises de nervo que eu tinha, que ninguém me segurava, que era uma libertação. E o genro dela, no caso seu irmão, também passou a ir à igreja? Não, ele não ia? Não, ali o namoro dele não foi à frente, né? Meu irmão casou com outro, que hoje ele é um pastor da Quadrangular também, glória a Deus por isso. São 3 pastores, né, a senhora falou?
Quatro Meus irmãos senhora. são 5, são 4. 4 pastores. Que só um que não é. Não, agora é também, filho. Todos eles são pastores. 5 pastores. Uma família de 8, 5 homens e 3 3 mulheres. mulheres. São 5 pastores e uma pastora. Isso. Uma esposa de pastor. As uma, duas eram, né? as duas. A Graça é a esposa de pastor e a Rita era A pastor viúva Toninho. 56 anos, então, na presença do Senhor, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Mas Deus. antes de a gente caminhar um pouco na história da senhora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, escutando esse relato. Eu não sabia desse relato, tá vendo? Eu não sabia dessa irmã, que foi um instrumento de Deus na vida da senhora. Foi. Quão importante é isso? Quão importante é para a senhora, nesses 56 anos de caminhada, nós orarmos um pelo outro, não desistirmos um pelo outro? Quão importante é isso para a senhora? Olha, isso é tudo, né? Que eu sou fruto disso. Sou fruto disso. Meus irmãos, tudo é fruto disso. Minha mãe, como eu falei, né? Ela se converteu junto comigo. Não, no mesmo dia não, que eu fui sozinha primeiro, depois que eles foram. Eu fui primeiro com essa pessoa. E depois eles também se converteram. O pai e a mãe. O pai e a mãe nos foram batizados juntos no ano de 67, ali no Bonfim, né? Aquela aguinha quentinha. Aquela água quentinha. Que tava um frio terrível, pleno mês de abril. E era uma fila dos 50 e poucos para batizar, É né? mesmo? E nós ali esperando cada um batizar, um frio, aquela neblina. E quando entramos na água, a água estava quentinha. Glória a Deus. Espírito Santo, né, que esquentou a água. Quentinha a água. Como é que pode, né? Num rio, se fosse uma água parada. Depois saímos da água e sentimos mais frio que dentro da água. E eu vejo que o quanto é importante. Por isso que Deus tem se chamado na minha vida, de intercessora, de orar, buscar pelas pessoas, entendeu? Não desistir das pessoas, porque foi desse jeito que eu fui alcançado, e acredito que é desse jeito que todos são alcançados também, viu, pastor? Eu acho. Amém. E a minha mãe ali se converteu e orava pelos meus irmãos todos. Meus irmãos, ninguém queria nada com Jesus também, estava que nem eu antes, né? Não queria nada com Jesus. Mas a minha mãe orava, levava peça de roupa para a igreja, pegava as fotografias, botava na tampa da caixa de sapato, colava as fotinhas de todo mundo, na hora ela levantava, né? Pedia, levava as roupas, e para a glória de Deus, ela alcançou a vitória dela. Os filhos dela hoje tudo é pastores. Ela chegou a ver todo mundo? Não viu. Minha mãe partiu muito nova, com 51 anos, mas ela falava, aqui eu não vou ver não, mas naquele grande dia eu vou ver meus filhos tudo a deixa do pai, sendo chamado de ovelha, vai ter um bode. E ela ainda falava que meu pai, nessa época que ela partiu, meu pai estava desviado. Ele aceitou depois de morar lá na Rita. Aí ele voltou, né? Aí ela falava, e o último vai ser o pai de vocês. E realmente foi mesmo. Salvou todo mundo. E o pai que foi mais duro, né? Até que um dia ele chegou na minha casa falando, a coisa que eu mais gosto é de dormir. Porque já com seus 80 anos, tá, de gostar de dormir. E agora o médico falou que eu posso morrer dormindo. Que eu estou muito fraco, o coração pode parar dormindo. Eu falei, agora você está com medo então de dormir? Ele falou, falei, deixa de ser bobo, volta para Jesus. Porque você pode dormir, que se acordar, você vai estar dormindo lá na eternidade, lá do Senhor. Aí ele pensou, e não é que ele fez isso mesmo? Aí ele foi para a igreja do pastor Flávio, lá perto. E ali aí eu falei para ele, pai, diga para o senhor, se o senhor voltar para Jesus agora, 2 anos depois, se eu estiver aí com vida ainda, valeu pelos 80 do Senhor. Porque a vida com Cristo é vida, sem Jesus não há vida. E assim ele fez. E ele foi no mês de dezembro, no Natal, que ele voltou para o Senhor lá. E quando foi em fevereiro, foi aniversário do Toninho, nós lá em volta da mesa orando. Aí ele pediu para orar também. Você lembra disso? Aí a oração dele foi essa. Senhor, um dia minha filha falou que se eu voltasse para ti, se eu vivesse mais 2 anos, eu teria vivido pelos 80 anos, que a vida é só contigo. Pois eu te falo, tem 2 meses só. Esses 2 meses já valeu por todos os anos que eu vivi. Foi misericórdia, com Deus é fiel, né? Aleluia. Ele falou, quero fazer uma oração, e aí essa foi a oração, agradecendo pela vida do Toninho, e agradecendo por ele ter retornado e pelo que Deus já tinha feito na vida dele 2 meses, que agora ele já se sentia feliz, em paz, que se ele partisse sem saber que estava salvo, e ele viveu mais 2 anos mesmo, né?
partiu salvo, para a glória de Deus. Então, realmente, minha família é uma bênção. Glória a Deus por isso, né? Então, ele presenciou todo mundo na presença do Senhor, né? Todo, e foi o último. E aí ele viveu mais 2, 3 anos e partiu, né? Ele partiu com 83, né? Aí a senhora batizou na obra de restauração, que a senhora Sim, disse, né? batizou. Batizou e ficou quanto tempo nessa igreja? Essa igreja depois acabou, né? O pastor foi embora para outro lugar, essa igreja acabou. Aí eu fiquei sem membrar. E quantos anos a senhora tinha já? Foi só 6 meses. 6 meses? 6 meses que nós estávamos lá, foi onde meu pai afastou, entendeu? Eu não me afastei, não. Mas ele afastou e ele começou a proibir a gente de ir na igreja. Olha. Porque eu não escando na obra, né? Ele ficou revoltado. Aí ele não queria mais ir para a igreja, nem deixar a gente ir. Aí foi passando o tempo. No mundo também não ficava, que eu não tinha mais prazer no mundo, mas eu fui buscando o Senhor. Quando dava, eu ia na igreja, visitava aqui, visitava ali. Até que depois eu reconciliei de novo na Quadrangular, onde minha mãe reconciliou, e lá ela partiu. Foi lá, ela era membra lá. E é onde chegou o pastor Edson também, né? Que Deus abençoe a vida dele, hoje é um pastor da Quadrangular. E foi desse jeito assim, essa caminhada igual, você já sabe, né? Que benção, que benção. E com a idade que a senhora começou a trabalhar, né? Eu sei que a senhora trabalhou na Souza Cruz. Eu comecei com 16 anos. Com 16 anos. E lá a senhora orava por todo mundo. Lá na Souza Cruz, lá tinha um quartinho, né? O quarto da benção. Já ouvi essa... O banheiro. O banheiro era o quarto da benção. Olha. Que aí chegava lá, era uma equipe, né? Tinha 12 assim, e o tempo todo ali eu falava de Jesus, eu não pedia tempo não, eu falava de Jesus para tudo. E ali alguém precisava de uma oração, aí quando era na hora do almoço, eles pediam para estar no banheiro lá orando por elas. Foi muito lindo aquilo ali, foi muito lindo. Souza Cruz foi uma parte muito difícil da minha vida, mas foi uma muito gloriosa também. Foi no tempo que eu estava na Souza Cruz, que a minha filha morreu eletrocutado, logo depois o marido também, né? Meu marido. Foi uma época muito difícil, foi nessa época da Souza Cruz, mas foi uma época que foi tremendo. Foi onde, até 63 almas ali, eu contei que tinha dado para Jesus, depois perdi a conta. Porque aí todo dia, na hora do almoço, a gente ia para o banheiro orar, aí no outro dia chegava contando a benção. Aquilo foi lastrando na Souza Cruz. Aí cada dia tinha mais gente para orar. No final tinha até uma fila para orar, né? Eu passava quase que a hora do almoço no banheiro orando por elas. E cada dia eles vinham contando as bênçãos, sabe? Muita bênção, e ali foi aquela coisa gloriosa que foi lastrando lá, até que um dia meu chefe me chamou lá no Sedona e falou para mim, tu para de falar pro teu Jesus, que tu tá incomodando. Eu não estou incomodando, não é? A minha equipe é de destaque, ela é a número 1 de produção. Por que eu estou trabalhando? Pelo contrário, Jesus está abençoando a equipe. Aí ele falou, não, você importuna as pessoas. Só que ele, quando o filho dele foi preso, ele chegou na minha mesa para trabalhar e falou para mim, eu sei que você é crente, você ora pelo meu filho. Meu filho foi preso, ele tem um remédio tomado de hora certa, controlado. Eu estou aqui sem paz, pensando no meu filho lá. Então, tu ora aí para Deus me dar uma solução para tirar meu filho o mais rápido de lá. Aí ele falou para mim assim, tu fica atrapalhando as pessoas a trabalhar, tu não tem que ficar falando Deus Jesus. Aí um dia ele fez isso, eu falei, para quê? Eu fui em você ou você foi lá em mim pedir oração pelo teu filho? Eu fui em você. Eu falei, você não foi abençoado? No outro dia teu filho estava livre? Assim, por quê? Você pediu a benção para você e hoje quando as pessoas me pedir a benção, eu não posso falar de Jesus para eles? Eu vou continuar falando de Jesus, sim. Aí ele falou, não, Jesus é do portão para fora. Passou do portão para dentro da Souza Cruz, Jesus fica lá. Eu falei, não, senhor, se não cabe Jesus, não me cabe. Ele falou, o que tu quer? Eu falei assim, eu vou continuar falando de Jesus. A não ser que tu me mande embora. E tinha uma semana que minha filha tinha morrido eletrocutada. Quantos anos ela morreu? 6 anos. No ano de 87. Ela estava indo ou vindo da escola? Vindo. Eu lembro, eu era pequeno também. 87, ela largou 9 20 anos. para as 5 no Padre Correia e morreu eletrocutado de 5 horas. Já quase chegando em casa. A senhora estava no trabalho? Não, estava em casa. Estava em casa já. Tava. Tinha a moça que buscava, levava e trazia para mim ela, né? do colégio. Era ela e a Rejane junto. A Rejane viu a irmã dela morrer eletrocutada.
A Regiane estava junto? Estava junto. Ela tinha 6, a Regiane tinha 8. E a Cíntia é mais velha, então? A Cíntia é mais velha. Aí tinha quanto tempo dela falecida? Elaine tinha 6. Não, quando essa história do senhor que trabalhava, do chefe da senhora, a senhora falou que tinha algum tempo dela ter morrido, né? Falecido, né? Uma semana. Aí, depois que eu disse, né? Que eu falei, vê o que tu faz comigo então, né? Se não cabe Jesus aqui dentro, não me cabe também não. Só tem uma coisa, tu me impediu de vir trabalhar aqui, né? Eu tô aqui dentro. Foi ele que me botou. Ele é mesmo, hein? Eu não te aprovei. Como é que tu entrou aqui? Eu falei, isso é uma história minha com Deus. E aí, quando eu disse, eu fiquei muito triste por causa dele. Muito triste por causa dele. Ele chegou a mandar embora nesse dia? Não. Eu fiquei muito triste, comecei a chorar muito. E ele me observou, isso era cedo, quando deu na hora do almoço, 9 horas, ele ficou me observando também. Naquele dia eu não fui orar para ninguém. Aí ele veio depois e falou, puxa, eu estou incomodado, porque hoje tem uma semana que tua filha partiu, eu nunca vi tu chorar pela tua filha, você está chorando o tempo todo. Depois que eu conversei contigo, o que houve? Foi chorando pela tua alma. Porque as afrontas que tu falou para mim, não é para mim, é para ele. Mas eu te falo, o dia que Souza Cruz te botar de portão para fora, você lembra desse Jesus que tu falou? Que fica do portão para fora, que vai estar lá no portão te esperando. Aí ele ficou incomodado com aquilo, arrumou um jeitinho de botar de férias naquele dia. Falou, eu conversei lá no departamento, vai sair de férias hoje, tu já passou por esse golpe da tua filha, vai descansar tua cabeça, o que eu te ver chorando acabou comigo, e vai descansar. Aí quando deu 15 dias que eu estava de férias, tinha uma irmã que morava em cima assim, que trabalhava lá também, aí ela sempre me dava carona. Aí o senhor me acordou, 3h30 da manhã, e falou, escreve isso aí. Eu fui escrevendo tudo que ele mandou. Falei, agora tu entrega para a Lourdes, quando ela passar aqui. Ela passa aqui tá hora, esteja lá no portão e dá para ela, e manda entregar para ele. Aí eram umas 4 páginas, escrevi, tudo que Deus foi me dando. E aí ela chegou lá, falou, tu entrega ele assim que tu bater o cartão. Foi o que Deus mandou. Ela também era serva do Senhor, o marido também. Aí ela chegou e falou, aqui, esse aqui foi a Bárbara que mandou te entregar. Aí ele leu. Quando foi 6 horas, foi mandado embora. Aí ele foi, e nesse dia ele falou para mim assim, bicho, eu tô cobra criada, agora faço não sei quantos anos de Souza Cruz, vou ganhar meu relógio de ouro. Eu falei assim, se ele quiser, tu vai ganhar. Se ele quiser, tu vai ganhar. E ele não ganhou. Aí ele foi mandado embora, ele e todos os chefes, tudo mandado embora. Aí ele ficou com aquela carta, quando eu voltei a trabalhar, ele estava lá no portão da fábrica me esperando. Aí quando eu saí, ele falou, sempre dei carona para todo mundo, hoje eu vim para te dar uma carona, para falar contigo. Aí quando chegou na subida da minha casa lá, ele tirou a carta, chorou, leu. Ele falou, se não é essa carta, eu acho que eu tinha dado um tiro na minha cabeça. Mas eu li, e tudo isso aqui que está falando aqui, eu acredito que vai acontecer na minha vida. Então eu estou tendo fé nessa carta. E eu vou dar a volta por cima. Quero eu falar para ele, o dia que Souza Cruz te abandonar, aquele Jesus que você falou, tá no portão para fora, ele vai estar lá te esperando. E ele vai te abençoar, cara, tu vai vencer, não dá lugar ao desespero. Porque eu sei o que ele tinha falado, o que o inimigo podia cobrar dele. Deus é muito bom, né? Muito lindo. Deus é tremendo. Aí ele falou para mim, poxa, se os crentes fossem assim, hoje eu não seria um diácono desviado da casa do Senhor. Ele era diácono desviado. E virou um espírito. Tinha dentro de casa. Aí eu falei, gente, esse desviado da Assembleia de Deus. Aí acabou, ele seguiu a vida dele, segui também. Deus é muito bom, irmão. Bom demais. Deus é muito bom. demais. Um dia ele estava lá onde a minha filha trabalha, a Cíntia trabalhava, e ele vendia as coisas lá. E aí a Cíntia é minha cara, né? Tem como tu não conhecer a Cíntia é minha cara. Aí ele, ei, tu é filha da Bárbara? Sim.
Conhece minha mãe? Conheço. Trabalhei com ela lá na Souza Cruz. Aí falou, olha aqui, minha filha, se te testemunha disso. Seja uma crente que nem tua mãe, que não vai ter um desviado que nem eu. Testemunha tudo, né? Né? Testemunha de vida é tudo. Passou, Thiago. Como é que Deus é bom. Quando um dia eu conheço uma pessoa, a pessoa começa lá na igreja, passou a ser minha amiga pra caramba, a gente ali junto. A senhora já pastora? Eu já pastora, igreja. não sabia mais do fulano, sumiu, cada um seguiu sua vida, mas Deus não esquece da gente. Aleluia. Aí ela manda assim pra mim, pastora, eu queria que tu orasse pelo sogro do meu filho. Tá muito mal, internado muito mal. Quando ela manda a foto, quem era? Era o cara. Abençoado. Falei, gente, ele tá onde? Tá em tal hospital. Eu fui, né? Vou lá pessoalmente Fui falar lá. do amor de Cristo. Aí ele já tá dentro daquela aparelhagem toda, mas sem chance nenhuma, né? Aí eu falei pra ele, aí a filha dele subiu comigo, aí quando eu cheguei lá, eu só falei pra ele isso. Olha, quem tá aqui, eu peguei na mão dele e falei, quem tá aqui segurando tua mão é aquela pessoa que um dia você falou isso pra ela. E hoje eu tô aqui para dizer para você que Deus está pronto para segurar a tua mão e te levar para a eternidade. Você se decide do lado dele? Aperta minha mão. Aí ele apertou minha mão e soltou aquela lágrima, sabe? Glória a Deus. O diabo é perdedor mesmo. Para a glória de Deus. Quando Deus quer, operando ele, ninguém pede. Mas precisa de um eis-me aqui. Nós temos que querer. A maior riqueza para Deus aqui é as almas. Ele nos chamou para isso, para alcançar as almas. E é uma batalha, não é fácil. E somos corajosos, né? Por isso que ele falou para Josué, né? Ser corajoso e forte, né? Que como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Deus que foi com Moisés, com Josué, com todos os homens, é conosco. É só a gente também ter a ousadia, ter a coragem, colocar em prática, ter a fé. E nós vamos vencer, em nome de Jesus. Desculpa, Aí a filha desceu toda animada, falou para a mãe, ele reagiu, ó. Ele segurou na mão dela, chorou, meu pai está consciente, ele reagiu, porque ele já estava morto, cerebral, né? Aí eu não quis cortar a alegria da menina, né? Falei, não, no outro dia foi o sepultamento dele. Entendeu? Como é que Deus é bom, Thiago? Olha só. O cara que se levantou contra as coisas de Deus, falando que é para impedir, entendeu? Não queria. Aí quando eu falei para ele naquela hora, fui eu que fui em você? Fui eu que fui lá na tua mesa te atrapalhar? Aí ele falou, não, eu fui em você. Falei, então, foi bênção para você? Ele, foi. E agora como é que tu quer impedir? De quando as pessoas me pediam uma oração. Eu não faço em hora de trabalho, na hora do meu almoço. Se fosse o caso, era eu que saía no prejuízo. Por quê? Então, né, não deixa isso acontecer, né? Só que eu saí de festa quando eu voltei, quem não estava lá mais era ele. E o mais bacana, né, pastora? Eu vejo que Deus deu a oportunidade dele para que ele fosse salvo. E até o último momento, né? Até o último momento. A senhora foi lá. Eu acho que isso é uma coisa... São poucos que têm esse privilégio. É verdade. Poucos têm esse privilégio. Ele era um escolhido do Senhor, só que ele não conseguiu entender. Né? Da mesma forma que essa pessoa que levou a senhora para a igreja ficava perturbando a senhora, a senhora foi na vida dele. Sim. Né? E ele, até o último momento, Deus deu a oportunidade dele de ele ouvir a senhora falar de novo do amor de Deus para ele. Sim. E ele morrer salvo. Isso é lindo, né? Deus é maravilhoso, né? Mas para tu ver o agir de Deus, né? Tinha que o rapaz ser genro dele. Levou a menina para a nossa igreja. Olha como é que ele mexe direitinho, meu irmão. O agir de Deus é a coisa mais linda, meu irmão. Não sei, é muito profundo. É um tesouro encoberto mesmo, né? É um tesouro encoberto. Por isso que eu gosto muito de falar Isaías 45. Esquirei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, abrirei as portas de bronze, tirarei os ferrolhos de ferro e te darei um tesouro encoberto. O tesouro é Jesus Cristo. É a presença de Deus na nossa vida. Olha o que aquela mulher fez na minha vida. E olha o que através da minha vida Deus está fazendo na vida de outros. Assim, é na tua. É uma corrente do bem, entendeu? Que cada dia vai crescendo mais um elo. Sim. E não adianta o inferno levantar contra a mão, porque operando Deus ninguém pede. Ele sabe mexer direitinho, meu filho. Direitinho. Interessante é que
ouvindo até aqui essa história, né? Uma vizinha, né, Diel? Que insistiu para a senhora ir na igreja. Uma adolescente, né? Uma adolescente, uma tampa de caixa de sapato que uma mãe era a única coisa que a mãe tinha. Sim. E no final ela deve ter descoberto, assim como a maioria de nós, que era a única coisa que ela precisava, era a fé em Jesus. Isso. Uma tampa de caixa de sapato, botou a foto dos filhos, né? Botou tudo lá, levantava Uma carta escrita à mão. Mas revelada por Deus. Mais revelada por Deus. Mais importante. Ouvindo esses relatos da senhora, nessa época que a gente vive, sabe? A gente está aqui nas redes sociais, né? Uhum. E são bênção de Deus. É verdade. Glória a Deus que Deus levantou as redes sociais como ferramenta para que a gente possa. A gente vai chegar em lugares que a gente fisicamente não conseguiria chegar. Isso. Mas ouvindo esse relato da senhora, a gente vê que o Deus que a gente serve, crê, ainda continua usando as coisas simples. E muitas pessoas, né, não fazem por não ter recurso, porque na cabeça dela, o recurso é que faz a obra, né? Uhum. E a senhora acabou de falar que quem faz a obra é Deus. É ele que faz. Acabou de testemunhar isso com uma tampa de caixa de sapato, uma vizinha e uma carta escrita à mão, né? Verdade. Impressionante como é que algumas pessoas podem estar assistindo esse vídeo achando que eu queria fazer, mas eu não tenho recurso. O que a senhora poderia falar para essas pessoas? O recurso vem do Senhor, é só querer. Nós somos movidos pela fé, não é verdade? É igual a obra lá da igreja, né? É tudo pela fé, meu irmão. Se for pelos meios, não saía nunca nada. E é tudo assim, é tudo movido pela fé. Não olha pelas circunstâncias, né? Até aquele lindo que fala, não, olha a circunstância, não. E por que nessa hora vai olhar a circunstância? As condições? Não, nós somos movidos pela fé, crendo que a vitória vem no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é os meios nossos. Eu estava ali conversando com a Renata. Renata, não é os nossos meios, não. É ele que faz. A gente não faz nada, meu irmão, nada. É ele que prepara e faz o projeto, ele que move, ele que age. Por isso que eu sempre falo e vou falar sempre. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada a ele. Porque é ele. É ele que move, como diz o Salmo 24, né, que toda a terra e sua plenitude pertence a ele e todos os seus moradores. Tanto a terra, sua plenitude e seus moradores pertencem a ele. Então tudo é dele. Então eu não posso dizer que eu não vou conseguir. Não posso falar que eu não vou conseguir. Se eu tenho um Deus que eu sei que eu posso todas as coisas ali que me fortalece, é só colocar minha fé em ação. O que Deus quer, eu eis-me aqui. Senhor, eu vou conseguir. No teu nome eu vou vencer. A vitória já me garantiu lá na cruz, Calvário. E nós vamos nessa força que vem do Senhor. Ele é a nossa força. Ele é a solução. Ele é o provedor. Ele que criou, cria e sempre criará. Porque ele é o criador. Ele não foi, ele é o criador. Então é só crer e deixar ele fazer. Não os meios. Não é. Não é os meios. Por isso que eu falo, nós não precisamos dos meios. Porque ele é o princípio, o meio, o fim de todas as coisas. Amém. Eu tenho que arrumar um meio. Se não tiver um meio... Tu não precisa do meio. Tu já tem um que é o princípio, o meio e fim de todas as coisas. Bota ele na frente. Tem jeito. Aleluia. Pastora, eu vou entrar aqui num assunto. Isso mexe muito comigo. Eu sei que não mexe com a senhora, porque a senhora viveu, a senhora já abriu isso pra gente, né? De quando a senhora perdeu a filha da senhora, né? Uhum. A perda de um filho eu não sei nem expressar, não tem nem como imaginar uma dor que seja, né? A gente que é pai, tem filho, tem neto, enfim. Acredito eu que foi uma dificuldade muito grande, né? A senhora era nova ainda, né? Já tinha as 3 filhas. Sim. E o desejo da senhora, quando jovem, que achava que ia curar a vida da senhora, seria uma filha. Isso. E tão jovem perde uma filha criança ainda, né? Não teve o tempo de conhecer a vida, de viver, né? Morreu, como a senhora falou, com 6 anos. 6 anos. E aí, como que foi essa situação para a senhora aí com Deus? A senhora se rebelou contra Deus? A senhora, por que Deus tirou ela de mim? Porque, infelizmente, hoje a gente vê muito dessa forma, né? As pessoas
perde algum ente querido, mas por que Deus deixou? Deus não existe, porque Deus faz assim, porque Deus fez assim, é uma criança, ou meu marido buscava tanto ao Senhor e Deus levou. Muitas pessoas se rebelam contra Deus por N situações, e essa é uma situação que acontece muito, né? Eu já presenciei alguns casais conhecidos de perder a esposa ou perder o marido e se rebelar contra Deus. Depois de um certo tempo, eles entenderem realmente que aquilo era um propósito, enfim. Como que foi esse momento da senhora com Deus, na perda da filha? Foi uma experiência muito grande, né? Muito grande mesmo, que eu creio que foi a maior. Uma experiência muito grande, porque eu sempre cantava na igreja um hino que fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Sempre cantava, sempre. Aí, quando eu chegava, esse é o coro do hino. Aí o Espírito Santo me tocava e falava para mim assim, até um filho, até perder um filho. E aquilo me amargurava muito, mas diante do Senhor eu falava, até um filho. Até um filho. Não vou abrir mão do meu Senhor, por nada. E era o que eu achava que eu nunca ia conseguir. Eu achava que eu nunca ia conseguir porque é a pior dor que tem. Mas quando ele me perguntava, eu lembrava que aquele que não deixar tudo por amor a ele não era digno dele. E ele era tudo para mim, era e é, fala até hoje. E pelo contrário, eu não me revoltei nada, eu fiquei mais chegada a ele. No momento do choque, eu tive uma experiência muito grande, que naquele momento eu fiquei muito abalada. Eu falei umas coisas para ele, que eu estava até falando ali há pouco com a irmã Renata, que eu tenho essa liberdade de falar com ele como se estivesse falando contigo, sabe? Não preciso ir lá para o joelho e falar com ele, não. Eu já falo com ele em qualquer lugar. E primeiro foi assim, o meu marido estava desempregado e ele precisava de um emprego. E aí arrumaram um emprego para ele. Só que eu tinha ido orar na casa dessa pessoa e eu sentia o Espírito Santo me tocava, tinha muita coisa errada ali. E foi justamente o marido dessa pessoa que arrumou um emprego para ele. E ali, quando saiu a vaga do emprego para ele, ela chegou assim hoje, 9 da manhã, e falou, amanhã, 5 da manhã, teu marido está lá, que o fulano, meu marido, vai passar lá e vai pegar ele lá. Aí aquilo dentro de mim, me incomodando, eu falei para ela, mas escuta, esse emprego é correto, tá tudo certo, isso aí, não tem nada errado, não. Ela falou assim, falei que no dia que for lá na tua casa, senti um negócio muito ruim. Aí ela falou, não tem. Ela explicou como é que é, tinha uns cambalachos lá. Eu falei, não. Então deixa meu marido desempregado, porque eu não vou querer um centavo de salário. Eu não quero ganhar dinheiro na minha casa, aquilo que não provém de Deus. E o marido da senhora era cristão? Não, nessa época? Não. Ele só aceitou Jesus 2 meses antes de morrer. Qual a idade a senhora tinha nessa época? 34. 34. Já tem 36 de viúva. Aí ela me contou a história, isso foi no dia que ela partiu. Aí eu cheguei e falei para ele, falei aqui, fulana falou que é para tu estar amanhã lá, que o fulano arrumou um emprego para tu, mas é assim, eu não quero você nesse emprego. Eu não quero um dinheiro sujo dentro da minha casa. Prefiro tu desempregado, cara. Já te sustento 2 anos, continuo te sustentando mais, não tem problema não, até a vida inteira. Menos você fazer parte de coisa errada. Não vai não. E aí ele falou para mim, vou sim. Eu vou. O mundo é dos espertos. Se tu nasceu para pastar, que tu paste. Eu falei, sim, eu pasto, não abro mão do meu pasto, não. Porque o meu Senhor que dá esse pasto e a água que refrigera a minha alma. Ele falou, pois é, mas nem tu e nem esse teu Deus vai impedir de eu estar lá. Amanhã, 20 para as 5. Meu irmão, ele falou assim. Falei aqui, mas eu te falo. Em nome de Jesus. Tu pode estar amanhã 20 para as 5 em qualquer parte do mundo, menos ali que tu ia trabalhar. Porque aí daquele que se levanta contra o meu Deus. Tu falar de mim, tudo bem, mas não fala dele não. Eu volto a te falar. Amanhã, 20 para as 5 da manhã, tu pode estar onde for, menos indo para esse emprego. Aí daqui a pouquinho chega eles gritando que tinha acontecido um acidente com ela e tal, e nós saímos lá correndo. No mesmo dia? No mesmo dia, uns 40 minutos depois. E passou. Meu irmão,
Nós ali na beirada do caixão dela, 20 para as 5, o Espírito Santo fez assim em mim. Foi um automático. Ele fez em mim e eu fiz nele. Ei, 20 para as 5, perguntei se não vai estar lá. Foi automático, meu irmão. Quando eu lembro, parece que eu sinto o dedo de novo. Sim, eu fiz nele. Falei, 20 para as 5. O cara tá lá de esperança, não vai não? Nossa. Ele deitou em cima da filha dele, chorou muito naquele corpo no caixão. Foi isso para você ver que Deus é Deus. E ai daquele que escarnece de Deus. Aí ele chorou muito, passou e tal. Quando foi mais tarde, eu vim para casa, falei para ele, olha, eu não vou, porque eu não vou aguentar ver minha filha ser sepultada. Não vou. Aí tá bom, tu fica em casa, eu volto mais tarde. Aí quando cheguei em casa, que eu vi a mochila dela para um lado, o uniforme dela para o outro, né? Já tiraram a roupa dela lá, levaram para casa, né? Foi uma prima minha que tirou, que eu vi aqueles monte de crianças brincando, eu não vi ela. Nossa, meu irmão. Aquela hora, a mãe gritou, né? Aí eu fui pro joelho, deitado, eu ajoelhado, falando com Deus. Deus não podia ter feito aquilo ali, não. Como é que tu faz um negócio desse comigo? Prego tua palavra, viva tua lei, tu me faz um negócio desse. Tu não tinha direito de fazer isso comigo. Gerei, não sei o que eu gerei, criei. Muitas das vezes tinha de comer para dar para ela. O Espírito Santo. Isso que eu digo mesmo, a Bíblia é a boca de Deus falando. É o próprio Deus falando com a gente. Porque ninguém podia tirar aquela dor do meu coração. Mas a Bíblia tirou. Amém. Aí ele falava para mim, abre minha palavra. Eu não quero palavra. Agora quem vai dar a palavra sou eu. Eu comecei a falar. Tu não podia ter feito aquilo, não podia. Não tem justificativa para tu fazer um negócio desse comigo. Tu usou o profeta 3 anos atrás dizendo que ia tirar o que ele mais amava. Eu sabia que a filha que ele mais amava era a vida dele. Tanto é que ele morreu, não aguentou. Mas eu falei para tu, não pode fazer isso, tirar o que ele mais ama, que é a filha. E tu falar para mim, a dor não é para você, é para ele. E agora eu tô aqui, nesse desespero. Ele abre minha palavra. Meu irmão, quando eu abri a palavra, ele me deu lá em Isaías 45 mesmo, falando assim, ó. Ai daquele que é um caquinho entre milhares de cacos, dizer o seu Criador que ele faz ou deixa de fazer. E ai daquele que diz, eu gerei, que eu dei luz. Não saiba tu que ninguém gera, somente o meu espírito. Meu irmão, essa foi pior do que a notícia de saber que a minha filha tinha morrido. Tu acredita nisso? Acredito. Porque o dela me trouxe aquela dor. E ele veio aquilo e me tirou a dor. Ele me deu aquele sacode de mostrar assim, tu não é nada. Tu não é nada. Tu ainda tem mais 2 porque eu te dei. Se eu não quiser, tu não tem nem as 2. Sabe o que eu falei para ele? Se for para tu fazer o que tu fez agora comigo, você pode tirar as 2. E eu vou glorificar o teu nome. Porque antes eu te conhecia de ouvir. Mas nessa dor eu falo que nem Jó, meus olhos te visam. Então houve a hora da revolta, mas foi a hora mais abençoada da minha vida. Foi a hora de uma dor muito grande, mas foi a hora em que realmente acho que eu vi. Eu sou pó, sou cinza, mas ele é o meu Deus. Tremendo, né? Rapaz. Aí eu acordei ele, falei, ó, vou tomar banho e vou voltar. Comeu a Julinha. Eu falei, vou tomar banho e vou voltar agora. Ele falou, tu não disse que eu não ia? Eu falei, eu vou. Não perdi nada. Acabou de falar aqui comigo, ó. Não perdi nada. Meu irmão, aquilo ali entrou com um poder tão grande que eu me senti como se não tivesse perdido nada. Perdi nada. Ele me deu, ele levou. Bendito seja o nome do Senhor, como Jó fala mesmo. Eu ainda tenho, pela graça dele, 2. Regina podia ter morrido junto, estava junto. Ele ainda poupou a vida da minha filha. Obrigado, Senhor. Voltei com o coração alegre. Todo mundo falou que eu tinha ficado maluca com choque. Alegre.
em paz. Vivendo aquele momento ali, os amigos dele falaram, tua mulher ficou maluca, né? Ela ficou maluca, tua mulher, tá, sem um comprimido para nada, lúcida, perfeita, ali. Aí as pessoas chegavam, querendo dando aos pesos, eu falei, não perdi nada não. Deus me deu, Deus tomou. Bem, seja o nome do Senhor. Eu que ficava confortando todo mundo, Thiago. Falando para todo mundo. Oh, ele me sustenta. É dele. Eu sou dele também. Daqui a pouco estou lá também. Não, perdi nada. Ah, para a perda da tua filha, meus perdas. Não. Perdi nada. Eu fiquei impactada com a palavra. E ali que ele desceu um poder dentro de mim, que eu olho a Bíblia assim, meu irmão, eu vejo Deus. É Deus, é o Verbo que se fez carne. Como eu falei domingo, talvez a pessoa pode até achar que foi uma pregação tão pequenininha, então não importa o tamanho. O importante é que Deus quer tratar nos corações. Ele está no nosso meio, está aqui, está no nosso meio. É a presença dele que move céus e terra. Domínio e poder, está tudo na mão dele. Foge do controle do homem, mas dele nunca vai fugir. Nunca. Então, eu voltei para casa. O pessoal de São Paulo estava tudo aí. Fui, tomei banho, fiz janta, levei todo mundo. Quando foi 20 para as 11, minha irmã veio despedir de mim. Eu já estava dormindo. Ela bateu na porta do quarto. Tá vendo, minha irmã? Não posso fazer nada, tenho que ir embora. Eu falei, tu não pode mesmo, não. E nem precisa, minha irmã, porque Deus já fez. Vai em paz, que a tua irmã está em paz. Poxa, mas não tem um calmantezinho para não falar, ele é a dose mais forte dentro de mim. Eu que vivia dependente com 14 anos, tudo era problema para mim. Tudo era problema para mim. Tomava Gardenal para dormir. E agora eu vejo um negócio desse, vivo um negócio desse, não preciso de um calmante, um nada, e a paz dentro de mim. Minha irmã, agora eu entendo o que Jesus falou, deixe-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Porque quanto maior o problema, maior é a paz dele dentro de nós. Porque nós não vivemos o que está aqui fora, a gente vive o que está aqui dentro. Tremendo, Thiago. Puxa, tremendo. É tremendo esse Deus. Nessa época a senhora estava na quadrangular ainda ou já fazia parte da Ebenezer? Já era da Ebenezer? Já era da Ebenezer. Mas não era pastor ainda? Não, isso tem 36 anos, né? 36 tem... 36 anos. Meus amigos, ó. Vamos beber uma água aqui. É muita história com Deus. Meu Deus do céu, deixar a pastora beber uma água, eu vou beber uma água também. Amém. Aproveitar essa deixa aqui pra gente respirar um pouquinho, pra te lembrar das nossas redes sociais, hein? Você possa curtir e seguir, se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, em nome de Jesus Cristo, que você possa ativar as notificações também no YouTube, tá bom? E compartilhar esse vídeo, porque tenho certeza que muitas pessoas passaram por dores parecidas como essa da pastora. Talvez esse vídeo seja a resposta que elas tanto precisam. Que quando a gente passa por dores assim, né, pastora? Como a Diel bem disse, né? A gente nunca passou por dores parecidas com essa que a senhora passou. Mas a senhora acabou de testemunhar aí também que em determinado momento a senhora achou que a vida tinha acabado, né? Em determinado momento dessa caminhada, a senhora achou que tudo aquilo que a senhora tinha construído, quando na verdade quem constrói é ele, né? Mas tudo aquilo que a senhora tinha feito para ele tinha sido em vão. A senhora acha que esse foi o momento mais marcante na caminhada da senhora? Foi o divisor de água na vida, na caminhada espiritual da senhora? Sim, foi. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Por isso que eu falo sempre, é uma dor que eu não desejo para ninguém, mas se é para conquistar o que eu conquistei, vale a pena, sabe? Deus sabe o que faz, ele é perfeito. Porque numa semana depois, né? Aquilo que Deus me abençoou grandemente, me fortaleceu. Eu fui a primeira a chegar na beirada do buraco lá que ela foi sepultada. Fui a última a sair. Fiz questão de
de ver realmente o que Deus tinha feito em mim, de observar. Eu fui a primeira a jogar uma rosa e depois todo mundo jogando na terra. E eu fiquei lá até o final. E vim embora, tranquilo, né? Aí quando foi, isso foi na terça, né? Ela partiu na terça, foi enterrada na quarta. Quando foi na terça seguinte, eu estava na busca de poder na igreja. E ali eu senti muito, porque ela era a menina que se desempenhava em tudo na igreja, era muito esperta. Cantava, pedia oportunidade para orar, aquela coisa. E quando eu cheguei lá e não vi, aquilo ali, né, deu uma mexida forte dentro de mim. Aí Deus usou a profeta lá e falou: ela não me louva aqui, mas ela está me louvando diante de mim. Entendeu? E aí eu disse para casa tranquilo, mas eu ficava sempre perguntando: poxa, 11.000 volts, explodiu o coração dela. Poxa, tu não podia ter feito um jeito mais leve, não. Pegou 220 pelo menos, não é 11.000? Pô, tu pegou pesado. O corpo não incendiou porque o moço lá com o bambu tirou o fio de cima dela. Naquela parte que tirou o fio, foi a parte da mãozinha dela para lá, né? Então o corpo ficou para cá, senão Tirou incendiar. cortar? O fio separou. A mãozinha dela ficou só isso aqui. E a Regiane não pensou em puxar a irmã, né? Pensou. Se puxa, agarra ela Só também, que a tem Regiane muita viu pressão. fogo 11.000. a Regiane viu fogo debaixo da solinha do sapato dela. Ela falou: não pode, Cátia, eu botar a mão não. Eu tava a menina tomar conta de uma Cátia. Pode não ali. Ela foi esperta, né, Regiane, no momento. 8 aninhos, Deus usou ela, senão tinha morrido às 3. Aí naquilo o moço foi e tirou com bambu, né? E naquilo que tirou com bambu, ele também jogou ele longe. Aí aquela parte que eu fiz soltou, foi para lá, então ficou fora do corpo, onde não incendiou o corpo, mas sentiu o cheiro de queimado o tempo todo no caixão. Aí eu ficava falando com Deus: poxa, peraí, como é que tu fala um negócio desse? Podia pegar uma menos, né? Usar tanto, explodiu o coração da criança, quase incendiou, quase que eu não tenho um corpo a ver lá. Foi o fio de alta tensão, né? Alta De cima tensão, mesmo. lá de cima, que esteja lá de cima. Aí eu não aceitava. Eu achava que tinha que ter pegado mais leve, porque ter intimidade com Deus é muito bom, sabe, Tiago? Porque tu pode abrir teu coração para Ele mesmo, Ele te entende. É nosso pai, né? O nosso pai, é o paizão. Mas eu podia ter feito isso, não. Podia ter dado um jeito mais fácil, pô. Por que tu... 11.000? Por que não fiquei debaixo lá, pelo menos? Minha filha ficou fedendo, queimada. Minha filha queimou toda por dentro. Foi o diagnóstico. Cozinhar, né? Fala que cozinha. Me incendiou por Deus mesmo. Quando eu cheguei, as pessoas começaram a ter uma pazinha de cinza para sepultar. Mas ela tá perfeitinha. Ela é perfeitinha. Só faltou a metade da mão, que foi o que livrou do corpo ser incendiado. Aí eu cheguei em casa, aquilo tudo na cabeça, né? Uma semana depois. Aí quando foi na madrugada, que mês de agosto era muito frio, né? E mãe tem esse hábito de acordar de madrugada, lá cobrir os filhos, ver como é que tá, né? Assim. Aí eu fui, aí tava lá o lugarzinho dela vago. Aí eu falei com Deus: minha filha tá lá. Aí ele fez eu lembrar tudo, o sepultamento dela. Eu falei: essa nossa chuvarada toda assim. Aí o diabo, né? Que adora botar o dedo na nossa ferida, né? Aí veio e falou do meu lado: e aí? Se o teu Deus fosse isso mesmo que tu fala, que tu crê nele, tua filha estava aqui. Que Deus o quê? Esse negócio de Deus e diabo, isso não existe. E do meu lado, me convencendo. E eu dentro da minha mente convencendo. Se Deus existe, minha filha estava aqui. Pois é, para com esse negócio de pregar evangelho, falar de Jesus. Não tem só inferno, não. Morreu, acabou. Isso é só para a humanidade ter um jeitinho melhor. Isso não existe, não. A maior prova que não existe, ela não está aqui, ó. Tu sai todo dia de manhã, tu bota a mão sobre elas e ora e pede para guardar. E guardou. Menino, Deus ele te levanta, mas o diabo te afunda. Aquilo foi só me massacrando. Aí quando eu consegui ter força, que eu deitei na minha cama, eu só falei: Senhor, tem misericórdia. Aí só me arrebatou, me levou onde ela estava. Aí tudo aquilo que o inimigo falou, ele só me mostrou que não era nada aquilo. Você vem e vê. Calmamente, falou: vem e vê. Aí eu me via num lugar bonito, um jardim lindo, coisa mais maravilhosa, sabe? Uma rua muito grande, larga. E vinha ela correndo assim, os cabelinhos vazantes, assim, para trás, tudo voando.
com aquela roupinha transparente, né, até o corpinho dela, tipo uma túnica, galada. E ela vinha, me abraçava e ria muito. E eu ali feliz, só quando eu abraçava ela, não pegava ela, vazava ela assim, sabe? E ali era tudo pensamento, falar tudo na mente. Aí eu pensava assim, ué, mas por que ela me abraça e eu não abraço ela? Aí vi, porque ela já fez a passagem dela, você não. Aí me dava a entender, olha para baixo, aí eu olhava para lá, via meu corpo sendo da cama. E aquele caminho lindo, aquelas flores lindas, tudo com luz, tudo é luz. Falei, gente, que coisa mais linda, que lugar mais lindo, tudo luz. A grama tem sua própria luz, a flor, os bancos, tudo a própria luz, tudo reluzente, mas é porque a Bíblia fala que é a presença de Deus que ilumina tudo, né? Aí ela me largava e corria, me abraçava e vinha de novo, aquela coisa toda. Aí ele falou para mim, você me pergunta, Deus é muito lindo, Tiago. Quem é ele para se preocupar com a gente? Se justificar com a gente? Porque somos um vermezinho de Jacó mesmo. Ele ali me dando explicação, meu irmão. Aquela voz ressoar e falar para mim assim, eu vou te dizer o que aconteceu. Olha, o meu agir é mais rápido do que um abrir e fechar de olho, um pensamento, a eletricidade, porque tudo fui eu que criei. Quando ela levou a mão no fio, eu arrebatei o espírito. Ela não sentiu nada. Foi só um laudo para o homem. Meu Deus. Você sentiu alguma coisa para estar aqui? Eu falei, não. Foi do mesmo jeito ela. Hoje tem uma semana. Eu vou te ensinar a contar. Porque os meus não sofrem. O teu sofrimento eu levei lá na cruz. Tu vai contar assim, 7 dias a menos para mim estar com ela. Não é uma semana a menos sem ela. Aí te dói. Uma semana a menos para tu estar com ela. Quando deu um mês, a mesma coisa. Foi me ensinando contando, viu, Diabo? Quando deu um ano, falou assim, um ano a menos de encontrar com a minha filha. Ele ia falando aquela alegria entrando no meu coração. E assim se passaram 36 anos. E te falo, eu nunca chorei por uma data de partida dela. Sempre ela com vitória. Poxa, glória a Deus, um ano a menos. Poxa, já tem 20 anos. Estou chegando lá. Aí ele falou, mas só depende de você, que daqui a pouquinho tu está aqui também. Olha, passou rápido. Muito rápido. Ele me ensinou a contar de uma maneira tão gloriosa que eu nunca chorei a partir da minha vida. Vai ficar assim, hoje é uma semana a menos sem ela, né? Um mês a menos. Eu falar para ele, tadinho, ele morreu mesmo de dor. A dor foi para ele mesmo. Aí eu contava sempre com prazer. Incrível você contar data de morte de uma pessoa que nasceu de você com prazer. É coisa de maluco, meu irmão. Isso é coisa de Deus. Falou que é loucura, é coisa de Deus, filho. Aí foi passando, fui contando assim, contando. Superei esses anos todos. Não, aí deixa eu terminar. Aí tinha um interruptor na minha sala assim, ele veio com um dedo, assim, e desligou. E foi os meus, é assim que parte, ó. E desligou a luz. Eu desligou um interruptor, meu irmão. E aí ele falou assim pra mim, daqui a pouco a gente tá aqui, mas agora tu desce. Quando eu falei, não, já estava de volta. Eu falei no meu corpo. A partida nossa é muito rápida. Eu acho que quando ele falar assim, Diego, ele falou, o Elton já está lá. Acho que ele terminou o nosso nome, nós já estamos lá. Quando terminar o nome, já está lá. A palavra de Deus diz que Elias estava ainda clamando, o fogo do céu desceu. Quando ele te chamar, ele nem completou teu nome direito, já está lá. Eu vivi isso. Eu te falo esse nome de Jesus. E a partida do Senhor é sem sofrimento. Que aí veio dele. Dele, levou 2 anos. Do esposo. Do esposo. Levou 2 anos, aquela luta toda. Quando deu 2 meses, ele aceitou. Foi a coisa mais linda também. Só a vitória, meu irmão. É um momento de luta, de prova, mas só a vitória que só ele dá. Aí tá nós lá, reunido lá, o cara mãozaço mesmo. Aí chega aquele irmãozinho, né, de gravata torta, aquela calça de um jeito,
paletó de outro, sabe? Aqueles crentes bem humildezinho. Bem simples. Mas que bênção. Chegou na porta do quarto, assim, do hospital, e falou assim, o segundo paciente aí, já estava aquela roda de crente em volta, né? É servo de Deus? Só estou vendo servo de Deus aí? Falei, não, é o doente mesmo, não. Aí ele chegou para ele, falou para ele assim, aqui, fui para a escola dominical, cheguei em casa, almocei, ia descansar um pouco, o anjo do Senhor falou para mim, levanta, vai lá no Hospital Santa Teresa, leito tal, do quarto tal, que aquela alma é importante para mim. Vai lá e diz para ele que a hora dele é chegada. E faz o apelo para ele. Eu estou aqui para fazer. Você quer aceitar Jesus, a tua hora é chegada. Aí, menina, espantou, esperando tanto tempo, né? Aceito. A gente nem acreditou, meu irmão. Aí ele foi. Eu nunca vi ninguém confessar Jesus da maneira que o cara confessou. Assim, fala isso, fala aquilo, fala aquilo, fala aquilo. O cara se entregou totalmente. Aí, fomos embora. Já que saiu do CTI, tá no quarto, né? Era um domingo. Aceitou Jesus, pô, agora o cara vai ficar bom, né, velho? Agora vai ser o marido que eu queria, né? Eu queria um marido ombro a ombro comigo, né? Na obra. Sempre disse, eu quero um marido na obra comigo, Senhor, transforma meu marido, quero ir na obra, né? E o Senhor sempre falava que a vitória era maior do que eu imaginava, maior do que eu pedia. Então eu falei, pô, esse cara vai ser uma bênção, né? Aí quando é na terça, eu levo vou lá para levar roupa para ele. Aí fui impedido, não pode entrar não. Por quê? Porque o paciente do leito 2 lá morreu hoje 15 para as 5. E massageando ele voltou, mas agora está com uma hemorragia, lá está saindo até sangue debaixo da porta, estão cuidando lá, limpando, não pode entrar ninguém não. Só que trouxe roupa para quem? Eu falei, para ele. Hã? Senta aí, só quer um cafezinho? Eu falei, não, tranquilo. Ele me fortalece. Sentei no banquinho assim, aí com a mesma roupa, aí ele ficou morto, de 15 para 5 até 5 da manhã. Aí tá. A mesma bolsa que eu fui, voltei para casa, falei, Senhor, ninguém pode olhar, tu me pega cada peça, né, Senhor? Nossa, como é que tu me fala um negócio desse? O cara morreu, voltou. Cadê o marido do ombro que eu te pedia na obra? Tu disse que minha vitória era maior do que eu pedi. O cara tá morrendo. Aí quando deu 3 horas da tarde, na hora da visita, fui lá visitar o cara. Aí tá lá, tadinho, uma falta de ar, estourou. Abriu, né? Estourou, abriu. Aí, naquele dia, ninguém foi visitar ele. Foi só eu. Deus preparou tudo. Ele viu uma maior dificuldade para falar e falou, tu tá sabendo que eu morri, né? 15 para as 5. Falei, sim, tu ficou 15 minutos morto, cara. O que houve? O que é isso? Ele, olha, nesses 15 minutos, eu me vi num lugar que tinha 2 anjos. Um reluzente, com a espada reluzente, o outro do outro lado com a espada preta e todo preto. E aquele anjo todo de preto prevalecia contra o de luz. Ele só me empurrando para trás. E quando chegou no final assim, estava um griteiro de uma porta de bronze preta muito grande e alguma coisa me tocou de que o próximo empurrãozinho que aquele anjo de preto ia dar, eu ia cair lá dentro. Aí eu lembrei daquilo que eu sempre te critiquei, que tudo tu fala, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Tu vivia me repreendendo que sangue de Jesus tem poder, eu vivia falando para tu que Jesus nem sangue te amar, de tanto clamar. Eu falava, mas tem poder. Eu lembrei disso e gritei, sangue de Jesus tem poder. Quando eu gritei, sangue de Jesus tem poder, aquele anjo de luz cortou aquele anjo preto pelo meio, me pegou na ponta da espada dele e me trouxe de volta. Só que eu não estou no meu corpo, não. Eu estou aqui em cima. Estou aqui em cima, vendo o meu corpo aí, e vi a enfermeira que veio tirar agora um sangue de mim. Aí ela fez assim para mim, que era tudo água daqui para baixo, quando fez assim, dizendo, já está chegando. Porque do jeito que vai morrendo, vai virando água, entendeu? Uhum. Aí pegou aqui o sangue ainda. Aí ele falou, não sinto mais nada não, pode me beliscar, me cortar, não sinto mais nada. Eu estou aqui em cima te vendo e vendo o meu corpo aí. Que é isso?
Que mistério profundo é esse? E assim eu despedi dele, quando foi 20 para 1 da madrugada, ele partiu. E aí eu entendi quando Deus falou que quando ela levou a mão no fio, arrebatou. Porque a pessoa fica fora do corpo até antes de morrer, né? Por isso que ele diz que os dele não passam pela dor da morte. Eu vou, pode cortar e tudinho, soltar o corpo, aí eu tô aqui em cima. E falando na boca do corpo, como é que pode, cara? Que mistério profundo é esse? Só quem vive e crê num negócio desse. Isso é um mistério muito profundo que o nosso Deus tem a revelar para nós. Então eu estou contando isso para tu para te dizer, eu não seria hoje o que eu sou se eu não vivesse o que eu vivi. Então eu só tenho que glorificar Deus, sabe? Eu não preciso, igual eu estava falando cedo hoje na minha casa, eu falei, Jana, eu não preciso elaborar pregação. Eu não preciso elaborar nada. Eu vou certa de que ele vai falar aquilo que todo mundo precisa ouvir. Agora, quem estiver ligado, recebe. Porque eu vou certa de que eu não sou nada. Igual eu falei para ela, não tem nada para falar lá, não, nada. De acordo com o que Deus trata lá, é aquilo que vai ser tratado. Eu só estou no eis-me aqui, mais nada. O que ele quiser vai ser feito. Não posso falar mais nada para você agora. O que é que eu vou falar? Porque eu não tenho o que falar aqui. Lá é que ele vai me dar. Tremendo. Não é tremendo, meu irmão? E eu tenho certeza, meu irmão, só um minutinho, que ele falou para mim, sabe? Quando foi fechar o caixão da Elaine, ele falou para mim assim, eu estou levando uma. Ele usou profeta, nunca vi isso, sepultamento. Eu estou levando uma, mas vou te dar muitos filhos na fé. Aqui tem 2. E que filho abençoado, viu? Quando eu olho para a igreja assim, vem na minha mente, te darei muitos filhos na fé. Por isso que eu amo vocês e falo, vocês são a minha vida. Porque é algo de Deus na minha vida. Como eu sou algo de Deus na vida de vocês. Amém. E tenho certeza que também usou o profeta e falou, isso servirá de testemunho e alcançarão muitas vidas, mas será no local que eu preparar, e no momento que eu preparar e do jeito que eu preparar. Não vai ser em qualquer lugar. Ó. Tá aí. Hoje foi o dia de muita gente ficar sabendo disso, que são poucos que sabem. Porque, como ele falou, que não era em qualquer lugar, para qualquer um, mas que seria naquele, do jeito que ele preparasse. Poucos sabem disso. Acho que creio que é só minha família mesmo, poucos, muito poucos. E hoje eu tenho certeza que através disso eu vou poder falar igual ele falou lá em Isaías 53. Ele viu o seu trabalho e ficou satisfeito. Eu posso dizer que eu vivi isso, foi momentos difíceis, mas eu fico satisfeita pela bondade de Deus, da maneira como ele fez passar, viver, tem feito, entendeu? Através disso ele me deu uma fé, que igual eu falei na igreja, não preciso ver paralítico andar, sabe enxergar. Não preciso. Eu sei que ele é Deus. Eu sei que ele faz. Pode haver o testemunho que for, eu creio que ele é capaz de realizar aquilo que a pessoa está testemunhando. Não há dúvida de que Deus é capaz de fazer tchau. E nada, ele é o Senhor. E não brinca com Deus, não. Porque Deus é sério. Servir o Senhor é muito sério, meu irmão. É como ele falou, é negar a si mesmo. É a vontade dele que sempre vai prevalecer. E coisa boa deixa a vontade dele prevalecer. Aleluia. Coisa boa. Quer ser feliz? Deixa a vontade dele prevalecer. Dai graça em tudo. Quando eu cheguei na beirada do caixão dele, que eu achei que não ia ter força. Quando passou aquele caixão assim, que ficou na minha frente, lá na frente, eu fiquei uns 40 minutos sentado, olhando e pensando assim, o que eu vou sentir quando eu ver o que eu vou ver? Eu tinha arrumado para ir pro colégio. Perfeito, que saúde, agora vou ver dentro do caixão. Quando eu cheguei, que eu olhei ela assim, eu só levantei a mão pro céu e falei, te dou graça, Senhor, por esses 6 anos que tu me deu ela. Uma coisa eu sei, tudo contribui para o meu bem. Se esse é o bem que tu tem para mim, amém. Irmão, quando você glorifica o Senhor na dor, a tua dor acaba.
Hoje eu sinto assim, mas não é pela dor, não. É de ver o quanto Deus é Deus na nossa vida. Como Ele te anestesia na hora da dor. Quando você invoca Ele, quando você coloca a palavra dele em prática. Ela é escudo e broquel mesmo. É lindo demais, meu irmão. São experiências lindas demais, doloridas, sim. Mas vale a pena. Passe o que passar. Viva o que tu viver. Passe glorificando a Ele. Não se revolta. Não vai questionar Deus. Tudo Ele tem um pra quê. Nunca vai falar, por quê, Deus? Não. Senhor, eu sei que tu tem um pra quê nisso daí. Vai se cumprir o teu pra quê. Vai dar tudo certo. E aí a gente vive na paz. Essa paz linda, maravilhosa, que excede todo entendimento. É uma paz em comunhão com Cristo. É uma vida de intimidade com Cristo. Tu não conhece só de ouvir, falar, tu leu na Bíblia. Não. Está aqui, ó. Um dia o Tiago botou um louvor lá no carro dele, ele foi em casa, fiquei no carro. Aí eu me liguei no louvor depois que ele saiu. Aí falando que ele é mais presente que a pele sobre meus ossos. Eu falei, gente, mas é verdade. Ele é mais presente na nossa vida do que essa pele que você está vendo aqui. Aí quando o Tiago voltou, eu falei, Tiago, meu Deus, que louvor é esse, meu irmão? Olha só, a presença de Deus na minha vida é mais do que essa pele que você está vendo, que eu estou vendo. Eu vejo Ele muito mais do que isso aqui. E as provas que Ele faz para nós, é para crescer, é para a gente ser assim. Aleluia. E tantas quantos vierem, glorifica Ele, porque Ele está contigo, Ele está passando contigo, meu irmão. Amém. Amém. Esse vídeo aqui a gente está gravando na semana do Dia Internacional da Mulher. É um episódio... Não sei quando é que você vai assistir, tá assistindo esse vídeo, né? Mas é um episódio especial, como a Diel bem disse, né? Em comemoração a esse dia, que é todos os dias, né? O Dia das Mulheres, mas 8 de março é o Dia Internacional, que o mundo comemora. A gente trouxe a pastora Bárbara como essa mulher de Deus, mulher importante nas nossas vidas. E ouvindo isso tudo, sabe, pastora, conhecendo parte da história da senhora, a gente não tem como não ficar impressionado e impactado. Porque Deus deu vida à senhora em duas circunstâncias que, para a sociedade, é uma circunstância de morte. Yes. Né? Para a sociedade é uma circunstância de perda, mas só fala que perdeu quem não sabe onde está. Né? Como a senhora bem disse, a senhora sabe onde está a filha e o esposo da senhora. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas não estão sabendo lidar com o luto, né? E ouvir esse relato da senhora e a forma como na vida da senhora foi tratado o luto, eu acho que a mensagem que a senhora dá para essas pessoas é exatamente essa. A minha experiência foi essa, mas a solução para a sua dor é a mesma da minha. Sim. Que é Jesus, né? Amém. Que é Jesus. É. Então, que as pessoas possam abusar e usar dessa dose mais forte que é Jesus na vida delas também. Cada um tem seu período, né, de viver o seu luto, as suas experiências. A Bíblia fala que a dor da morte é uma das consequências do pecado lá do Jardim do Éden. Por isso que dói, né? Dói. Porém, como a senhora bem definiu aí, eu fui lembrado pelo Espírito Santo aqui, né? Poxa, a Bíblia fala que o morrer para o cristão é lucro. A Bíblia fala que Deus tem prazer na morte dos dele. Isso. Então, você que ouviu esse relato aí, através da vida da pastora, eu tenho certeza que o Espírito Santo está tratando na sua vida e da forma que você precisa, assim como ela precisou. Eu queria que a senhora desse um recado principalmente para as mulheres. Sei que a senhora, durante muito tempo, foi mãe em carreira solo, né? Porque a senhora perdeu o esposo recente no casamento, né? A senhora foi Pai e mãe. foi pai e mãe para as meninas. E hoje, a gente caminhando e ouvindo, a gente vê que as pessoas, principalmente mulheres, passam por situações como essa, né? Algumas que os esposos não estão na presença do Senhor e elas, com toda a força que o Senhor tem dado para elas, né? Elas têm conseguido sustentar espiritualmente a casa para a glória de Deus.
Queria que a senhora desse um recado para essas mulheres, assim como a senhora tem enchido e derramado sobre as suas famílias bênçãos. O que a senhora poderia falar para essas mulheres que às vezes são casadas, mas nessa caminhada espiritual muitas das vezes estão mais sozinhas do que qualquer outra coisa, né? Que recado que a senhora poderia... O recado que eu deixo para elas é o que eu vivi, né? Eu sempre fiz de Deus o meu refúgio. Tudo que eu precisava, eu preciso, ainda vou precisar, orando, pedindo a Deus a direção, nos fortalecendo, e que essas mulheres são muito guerreiras. As mulheres realmente são muito guerreiras. Hoje a gente vê que a maioria delas aqui é o homem da casa, não é verdade? Mas não desanima, não. Vai nessa tua força aí que Deus é contigo, né? É clamando, é buscando, é colocando tudo diante do altar do Senhor, que Deus vai suprir todas as necessidades, vai abençoar grandemente, que eu digo para vocês, estão me ouvindo e me vendo também. A vida com Deus é bênção, é bênção. Uns, como diz o Salmo 20, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então você que encontra cansado, às vezes desanimada, abatida, olha para o alto de onde vem teu socorro, que o socorro vem do Senhor, né? E tu vai vencer, tu vai vencer. Eu costumo falar sempre que um com Deus é multidão, né? Vai vencer. Já venceu, em nome de Jesus. Porque vocês estão diante de uma pessoa que nunca teve marido para colocar um pão em casa. Não foi só depois que a menina morreu, nunca teve. Mas, para a glória de Deus, Deus supria todas as necessidades. E supre todas. Eu nunca soube o que pagar, ficar sem uma conta de luz sem pagar, ou sem um gás no fogão, sem um alimento dentro de casa. Não, ele sempre supriu. E nunca tive companheiro para botar nada dentro de casa, não. Ele supriu todas. Eram as meninas vestidas da melhor maneira, chegavam na igreja, eu perguntava, como é que pode, onde tu comprou essas roupas? Deus provia tudo. O pão de cada dia, estudou num colégio muito bom, tudo que os outros tinham, elas também tinham. E era eu e Deus, Deus e eu. E Deus ali foi provendo. Então eu quero dizer para elas, vai nessa tua força aí, confia em Deus, coloca mesmo Jesus na tua vida, porque Ele garante a vitória. É Ele. A gente confia no nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E que operando Ele, ninguém pede. E Deus é vivo, e Ele está conosco. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, está entre nós, e Ele é o socorro para todo mundo. Para todo mundo. O que Ele não fizer, ninguém faz. Pode estar certo. Mas o que Ele fizer também, ninguém precisa fazer. É só confiar, colocar fé em prática. Deus é muito com as mulheres, que a gente vê, né? Se tem 10 homens na igreja, tem 50 mulheres. As mulheres são as que mais buscam. Então as mulheres são as mais chegadas a Ele, mais abençoadas por Ele. As mulheres se dão mais. E continua assim, busca Deus, olha para Deus. Não olha para a denominação, não olha para isso, olha para Deus. E foi assim que eu fiz. Eu defini minha vida, eu e Deus. Então define a tua vida, eu e Deus. Coloca Jesus na tua vida. Se tu já tem Jesus na tua vida, continua buscando Ele, que aquilo que Ele ainda não fez, que ainda não é hora, há um tempo determinado por Ele, debaixo do sol Deus escolhe, mas na hora certa, a vitória vem. Já pode considerar vencedora, porque é. Nele nós somos mais do que vencedores, viu? Não só as mulheres, os homens também, né? Mas como é o mês das mulheres, fala mais para as mulheres, né? E as mulheres é uma bênção, né? Tem meus ajudadores lá, que é os homens, mas vou te falar, as mulheres é uma bênção. Até brinquei outro dia, eu falei, acho que eu estou começando a entender. Porque os homens foi feito do pó, a mulher foi feito do osso. A mulher é osso. Você não fala, mulher é osso, duro de roer. É mesmo, que ela foi feita do osso. Entendeu? É. Boa colocação, né, Tiagão? Entendeu? Então as mulheres é forte, meu irmão. Mulher aguenta coisa que o homem não aguenta. Estou menosprezando os homens, não, mas é verdade. Eu sei que eu trabalhava fora, levantava 10 para as 4 da manhã, pegava 10 para as 5, largava as 2, chegava em casa, eu estava lá, com todo o serviço de casa para fazer. Homem não, cheguei, dormir, descansar um bocadinho, né? Hoje eu não vou no culto, que eu cheguei tarde, estou cansado. Não tinha isso, não. Ia para o culto, levantava 10 para as 4, pegava 10 para as 5, parava às 2 horas, uma fila lá no portão para orar, ia orando para todo mundo. Dava 7 horas, estava na igreja, saia da igreja 11h30, meia-noite, e 10 para as 4 estava de novo de pé. E aquilo. Hoje a gente fala assim, porque eu estou cansado, não dá para mim vir. Os homens são muito cansados, velho. As mulheres, eu vou te falar.
Eu tenho orgulho de ser mulher, porque mulher, ó, foi feito do osso. E o osso é duro, o homem é pó. Mas um completa o outro. Amém. Porque primeiro foi feito o homem, se eu não tivesse só para tirar a costela dele, teria sido feita a mulher. Não é verdade? Então somos todos juntos. Só uma colocação de ver que, não, essa mulher é osso. É mesmo, é osso. Da tua costela ainda. Quando falava com a Cíntia, até osso duro, ainda, né? Vou falar isso com ela hoje. Ela falou, é osso em vida. Ainda na minha costela ainda. Então eu quero dizer para as mulheres isso. Deus te capacita. Vai nessa tua força que Deus capacita. Mas confia em Deus. Confia no fulano, em Deus. Em denominação. Mas em Deus. Coloca a tua fé, a tua confiança em Deus. Aí sim. Só posso dizer que eu sou mais do que vencedor. Amém. Naquele que me amou. Por isso que eu estou com essa fé de fazer lá a igreja, filho. Tá? Jesus está lá, ó. Tá? Quer dizer, fizemos lá no Ponte, uma igreja que foi 3x2, um cômodo em 3x2. Fizemos a do Ponte, agora estamos lá, agora estamos partindo para cima lá em cima. E vai ser feito para a glória de Deus, porque é Ele que está fazendo. Ele que fez, Ele que está fazendo, e é grande o que Deus tem para nós ainda. Amém. E eu estou feliz de estar aqui como uma convidada de vocês. Agradeço a Ele por essa oportunidade de poder falar coisas que nem todo mundo conhece na minha vida, e agora todo mundo vai ficar sabendo, né? É para a glória dele. Ele falou que viria tempo que esse testemunho iria longe. Eu confesso que, mediante aos testemunhos, a gente fica sem palavras, né, Thiago? Sim. O quanto Deus ama, né, o ser humano. Ouvindo os testemunhos, eu fico aqui pensando na vida, né, que a gente leva, na família. Eu falo, rapaz, o quanto Deus nos ama. E por isso que eu sou apaixonado por João 3,16, né, Thiago? Eu sempre falo, eu sou apaixonado por João 3,16. Porque a gente entregar um filho por amor aos outros, né? Quando éramos inimigos ainda. Quando éramos inimigos. Isso é fenomenal, é um amor, eu acho a maior declaração de amor, João 3,16. E vendo essas experiências que a senhora teve, a gente fica sem palavras. Eu estava aqui quietinho, só que eu não vi, eu vi só poder pegar da senhora. É tremendo, tremendo a vida que a senhora tem com Deus. A gente conhece, a gente vive, né? O Tiagão tem um privilégio de não ser só pastoreado pela senhora, mas é da família, né? É sobrinho, né? É um sobrinhão, né? Foi esperto, foi lá e pescou na família da senhora, Tiagão. Então a gente vê, eu tenho um orgulho de ser pastoreado pela senhora. Amém. E vejo, né, o quanto que Deus faz e fez, ainda vai fazer muito ainda na vida da senhora. Verdade. Obrigado, a gente que agradece por a senhora ter aceitado o nosso convite de vir prestigiar aqui o nosso Multiforma Podcast, a nossa forma de adorar o Senhor. Muito obrigado pela presença, pela palavra, e Deus continue abençoando a senhora. Deixa o Tiagão falar umas coisinhas para a gente poder dar seguimento. A gente vai terminar esse episódio da forma que a pastora Bárbara mais gosta de fazer, orando. Se ela não orasse, não seria a pastora Bárbara por completo, a verdade é essa. Mas antes dela orar, dá a oportunidade também para ela falar as últimas palavras dela, completar, né? Dá o endereço da igreja também, da senhora, do Ponte e da Estrada Mineira, do Ponte Samambaia, Rua Alcebia de Barbosa, né? Isso, lote 52. Lote 52, loteamento Samambaia. Isso. Rua Alcebia de Barbosa, lote 52, loteamento Samambaia. E da Estrada Mineira? Estrada Mineira 857. Estrada Mineira 857, Correias. Você que ouviu e viu, assim como a gente tem visto esses anos todos, Deus, através dessa breve história da pastora Bárbara, que ela contou resumidamente parte da história dela, né? Mas vocês são convidados lá para fazer uma visita, né, pastora? Sim, será um prazer ter eles lá conosco, vai ser benção. Glória a Deus. Tem lugar na mesa. Eita. Pode vir que tem lugar na mesa. Amém. Então é um prazer estar com a senhora aqui. A senhora fala que aquilo quiser completar e orar. O pessoal, principalmente que está em casa, né, para aquela câmera ali que é a câmera da senhora. Amém. Então vamos orar? Amém. Soberano Deus, eterno Pai,
Pai querido, nesta hora, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, esse nome maravilhoso que foi exaltado acima de todo nome, Senhor. Esse no qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelos lares, Senhor, no qual serão alcançados através, Senhor amado, de tudo isso que Tu fizeste nessa manhã. Senhor, muito obrigado, Deus. Cremos, Senhor, que algo tremendo Tu está fazendo, Senhor, muito mais do que podemos imaginar, Senhor. Que quando eu vivi, Senhor, tudo isso, desde lá aos 14 anos, Tu já tinha, Senhor, esse momento preparado e essas vidas preparadas para ser alcançado, Senhor, por esse testemunho, de mostrar o quanto Tu és Deus, Senhor. Esse tempo todo eu mostrei o quanto, Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, mas que o Senhor é soberano, aleluia. Que Tu és aquele que do nada faz o tudo, Senhor. Toda a honra seja dada a Ti, Pai. E quero Te pedir, ó Deus, que cada lar aonde assistir, Senhor amado, seja tocado pelo Teu Espírito, Deus. Que esse Espírito que nos sustenta, Senhor, venha sustentar também cada família, cada familiar, ó Deus, cada lar, Senhor. Porque, Senhor, Tu disseste, Abraão, em Ti todas as famílias da terra serão benditas. E eu quero, Deus, que todas essas famílias, todas essas vidas que participassem desse programa, seja uma família abençoada por Ti, ó Pai. Assim nós choramos, Deus, e Te agradecemos por esse momento que aqui passamos, pela forma como o Teu Espírito trabalhou, pela maneira como o Teu Espírito há de trabalhar, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por nós e grandes coisas o Senhor ainda há de fazer. Assim nós choramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Pessoal, um abraço, que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo, dar like nesse vídeo aqui no YouTube, como a gente disse, é importante. O YouTube vai entender que é relevante esse vídeo, vai encaminhar para mais pessoas. Então eu tenho certeza que muitas vidas, aqueles que vocês conhecem, aqueles que vocês não conhecem, precisam assistir esse vídeo, irmãos. Que eu tenho certeza que vai edificar a vida de todo mundo, tá bom? Prazer estar entrando na sua casa, no seu trabalho, no seu exercício, no seu dia. Forte abraço aqui e até o próximo episódio, tá? Beijo grande. Forte abraço, Deus abençoe.